Mensagem do dia 1º de outubro de 2015. O Senhor está conosco para nos dar instrução e encorajamento hoje à noite. Ele trouxe alguns pontos sobre a cura que são importantes para nós entendermos, por isso estou muito grata. É uma espécie de lembrete também para mim das coisas que ele tem compartilhado ao longo dos anos. Eu tive muito sucesso na cura orando por meu marido, por exemplo. Há momentos em que ele recebe uma cura e há momentos em que ele não recebe. E lá estão as razões para isso. O Senhor tem razões muito particulares para isso. O que eu já esbocei em perguntas. Por que não houve cura? Então, eu não vou falar sobre isso hoje à noite. Hoje à noite eu tinha que tirar um cochilo porque eu estava necessitando. Quando me levantei, eu disse: aqui estou, Senhor. Eu estou de volta do meu cochilo. E ele disse: eu estive esperando por você. Eu falei: desculpe. E ele disse: não há necessidade, você está desperta. E agora a dor que você está sentindo é para os outros. É por isso que não está indo embora. Bem, na verdade, a minha fibromialgia estava feroz hoje à noite. Obrigada, Senhor, por me colocar para cima. Você é bem-vinda, minha cordeirinha. Oh, eu sou uma cordeirinha agora, Senhor. Você certamente é. Oh, eu poderia ser um pouco áspera, sabendo o que acontece com os cordeiros na Bíblia. Isso poderia ser um pouquinho difícil, Senhor. Nada que você não esteja acostumada. Onde quer que você tenha ido, as pessoas têm estado tão entusiasticamente para você ou a rejeitam com depreciações. Não é bom ter uma comunidade, uma verdadeira comunidade de crentes que amam você como eu próprio? Eu acho que isso só mostra que estamos todos na mesma família, Senhor. Isso é verdade. Meu coração dói por aqueles que são alienados, assim como o seu dói, Claire, também. Mas isso é a consequência do livre-arbítrio, a rejeição dos meus bons presentes. Senhor, eu não posso me lembrar de sentir qualquer dor mais intensa no meu coração do que quando as pessoas rejeitam você, quando você está chamando-as para cima e oferecendo-lhes muito. De certa forma é devastador. Sim, Claire, você pode deixá-lo ir para lá, mas não há necessidade. Eu tenho outros esperando na fila para receberem aquelas graças ou dons. E eles vão usá-los corretamente. Há sempre outra alma à espera de meus presentes. Bem, agora que eu enviei todos para fora com o dom de curar, eu quero preenchê-los sobre o que esperar. Eles vão ter oposição de familiares e parentes, porque nenhum profeta é sem honra, senão na sua própria casa. Mas isso não é para desencorajá-los. Em vez disso, se alegrem, pois esta é a forma como os homens sempre trataram os seus profetas e professores. Na verdade, esses testemunhos contra vós é o meu testemunho de que eu estou com vocês. Vocês não sofreriam oposições se vocês não fossem uma ameaça para os maus. Então, eu quero que vocês marquem minhas palavras aqui. Oposição ao seu dom e vocação é o meu selo de aprovação de que ele é real. E aqui o Senhor está falando com a noiva. Ele está falando para todos nós sobre o dom da cura e como isso vai afetar as relações com a família e com as pessoas que estão familiarizadas com a gente. E ele continuou. Seguindo em frente, existem certas frases que são os sussurros do inimigo em sua orelha para que você pare de orar. O primeiro e mais importante é:
E se isso não funcionar? Então você fez papel de bobo. Sua reação a essas palavras irá determinar se você está ou não andando com este presente operacional em você. Este medo da derrota, fracasso e do ridículo é o amortecedor número 1 que o inimigo usa contra você. Por quê? Porque conformidade é a segurança, é calorosa e amigável, protetora, dando boas-vindas. Mas aquele que vai contra a natureza é aberto ao escrutínio, à dúvida, ceticismo e rejeição. Então, eu estou dizendo a vocês agora, minhas noivas, é com isso que vocês estão lidando. Você terá que superar a necessidade de ser aceito e o medo da rejeição. Satanás está contando com seu medo da rejeição para pará-lo antes mesmo de começar. Na verdade, alguns de vocês agora estão lutando com este mesmo problema e se perguntando se você quer mesmo este presente por causa das lutas que irão acarretar. Posso dizer-lhe como superar isso? Quando você amar os outros mais do que você ama a si mesmo, você estará disposto a sair, mesmo que isso signifique o fracasso. Aqueles de vocês que têm feito violência para com seu desejo carnal de ser aceito, vai fazer muito bem com este presente. Mas não pense por um momento que você não será tentado a ficar para trás. Você será testado ao seu limite. Quando o amor e a compaixão te sobrepujar, é quando a unção será desenhada no mais profundo. Quando você se sentir com pouco amor e compaixão, mas sai de qualquer maneira para fazer a obra, sua obediência também inspira-me fortemente na unção. Eu sei como é a natureza humana. Eu sei quão mutável e inconstante você pode ser, de modo que eu fiz provisões para você. O próximo obstáculo que está jogado contra você será isso. Isso não vai funcionar. Você realmente não acha que Deus vai curá-los, não é? Quem você pensa que é? Você não é especial. Sua resposta a isso deve ser um propósito firme e declaração de que eu habito em seu corpo. Eu moro com você em seu coração. Eu vivo lá. E você está pisando para fora em obediência. E eu sempre abençoo a obediência. E assim como uma parte aqui, é por isso que a oração, moradores, é tão importante. Porque quando você comungar com o Senhor neste nível profundo, você está muito certo de sua presença dentro de você. E aumenta a sua fé tremendamente, porque você já experimentou em primeira mão dele. E Jesus continuou: eu resido com você em seu coração. Eu vivo lá. Você está saindo em obediência, e eu sempre abençoo a obediência. Mesmo que você não possa sentir nada, seus sentimentos não são necessários para a cura. Na verdade, eu prefiro trabalhar através de você completamente inexpressivo, sem trabalhar com suas emoções e carisma, que só promove orgulho em um vaso. Se você não sentir nada, bom, eles são os únicos que precisam de cura. Você será apenas meu emissário. Você não é o curador. Outras vezes você vai ser sobrecarregado com os sentimentos da minha presença em vós, até o ponto em que suas mãos ficarão quentes e formigando. Isso é uma manifestação real que o presente que lhes dei está em operação. Sua fé é a chave aqui. Se você tiver a fé para acreditar em mim, que eu sou fiel à minha palavra, você vai ver muitas, muitas curas apesar de seu ceticismo.
Não se surpreenda se você começar a manifestar os sintomas. E não se surpreenda que não há, por vezes, um sacrifício necessário. Eu te ensinei como exemplo na cruz de Pedro. Isso é muito, muito real. E quando você está orando pelos outros, e especialmente um em particular, então eu posso permitir algumas manifestações desagradáveis em seu próprio corpo. Você pode estar carregando uma porção de minha cruz por dias, até que tal alma esteja totalmente curada. Não se surpreenda quando surgirem oposições e dificuldades. Tudo isto faz parte do mesmo e será uma prova de que o presente está funcionando. Uma coisa que você deve se lembrar de considerar é o estado da alma das pessoas. Há momentos em que eu vou curar sem uma palavra, e outras vezes eu vou obrigá-los a perdoar alguém. É sempre bom saber. Você já perdoou todos os que já machucaram você? A resposta deve ser sim, ou pelo menos levá-los em uma oração para fazer um ato de vontade de perdoar. Uma oração como esta: Senhor, eu não me sinto perdoado, mas eu faço um ato de minha vontade de perdoá-los. Por favor, Senhor, ajuda-me a perdoar. Muitas vezes, a doença da pessoa está relacionada com um incidente. Se eles não se perdoaram, isso também deve ser abordado. No início, eu não quero fazê-lo duro para você, mas à medida que avança, você virá entender que há elementos que podem ser na forma de sua cura. Apenas como uma parte aqui, pessoal, eu tenho uma meditação sobre deixar ir e perdoar, com uma música de fundo. E eu sinto que eles são realmente muito comoventes e podem ajudar alguém a perdoar a si mesmo. Eu acho que está sob a lista de meditações. Jesus permaneceu falando. Haverá momentos em que a dor deixa de se manifestar, mas a doença ainda está lá. Ó, minhas noivas, os meus caminhos são inumeráveis. Há duas situações que são sempre as mesmas. Estou olhando para uma alma, sabendo muito bem o que suas lutas e fracassos têm sido. Você está olhando para a alma que está doente e precisa de minha misericórdia. Quando eu não curo, muitas vezes é por uma boa razão, não por causa da sua falta de fé. Pode haver sincronismo envolvido, pode haver lições de vida envolvidas. Como mencionei ontem, você pode ter que lhes pedir: você crê que Jesus tem o poder de curar? E você crê que Jesus vive em mim como um cristão? E você pode até dizer: enquanto eu estou colocando as mãos sobre você, eu estou esperando que Jesus chegue e lhe toque com seu poder de cura. Ele é o curador, eu sou apenas o seu instrumento. E em seguida, haverão outros momentos em que realmente tudo que você tem a fazer é entregar a pessoa nas minhas mãos e muito silenciosamente orar por minha misericórdia em suas vidas. Sim, eu queria fazer uma parte sobre isso. Muitas vezes, esta é a maneira como as coisas funcionam com Ezequiel e comigo, que vai ser só eu orando pela misericórdia do Senhor em silêncio, e não dizer uma palavra em voz alta. Há outras vezes, porém, que o Senhor me ensinou a lidar com a doença, como, por exemplo, a inflamação, em nome de Jesus, vá embora agora e não retorne. Dor, em nome de Jesus, pare. Inchaço, em nome de Jesus, diminua. E amaldiçoando as bactérias e outras coisas no corpo para deixá-lo sem mais incidentes.
Essas são apenas as coisas que o Senhor me ensinou. Talvez Ele vá trazer essas coisas até amanhã à noite, eu não sei. Mas eu queria compartilhar isso com vocês. Jesus prosseguiu. Haverá momentos em que os primeiros esforços não serão suficientes e que você precisará continuar a orar até obter os resultados. Um dos aspectos mais importantes de orar pelos outros é saber minha vontade em sua situação. Quando você sabe qual é a minha vontade, você pode suportar praticamente qualquer tipo de situação ridícula ou oposição. Em casos muito graves no hospital, sua resistência pode produzir resultados quando nada mais funciona. Uma vez que alguém recebeu uma cura, é muito importante que você os ensine a mantê-la. Eles podem sentir um alívio imediato e se alegrar porque foram curados. Em seguida, a caminho de casa, a coisa toda vem para trás e eles percebem que era apenas temporário. Estes são momentos em que eles devem repreender sintomas que retornam até que saia deles. O retorno dos sintomas são enviados por aqueles que acabaram de ser curados para que eles possam convencê-los de que não houve cura. Aqui é necessário que você diga a eles que têm que ficar na sua cura e não ceder aos sintomas mentirosos. Oh, isso é tão fácil de acontecer. Sim, é verdade. Isso aconteceu antes também. Sim, lembro-me muitas vezes. Na verdade, ainda não tenho um problema com isso. Ezequiel vai orar por mim, ele vai levantar e ir embora. E em seguida começa a voltar. E eu tenho que repreender sintomas mentirosos. Seja o que for que esteja tentando voltar. Não tem mais direito de ficar aqui. Eu fui curada. Mas o inimigo está enviando esses sintomas para me fazer pensar que eu não fui curada. Então, eu poderei receber essa condição novamente. Então, você tem que ficar, você tem que combatê-lo. Jesus permaneceu ensinando. Há ainda mais uma faceta desta cura, que é ficar no lugar. A alma que está sofrendo pode muito bem estar no meio de uma situação muito grave, ou algo ameaçador que precisa de muita graça antes que possa ser resolvido. Nestes casos, a alma escolheu carregar esta cruz por causa da pessoa por quem está orando. Isso, e vocês já se acostumaram a perguntar: por quem você está orando? Porque muitas vezes eles estão orando por uma situação muito grave, que precisa de uma maior alavanca de oração. E essa enfermidade se torna uma oferta de jejum muito parecida com o espinho de Paulo. O que nos leva a outro ponto. Há momentos em que a alma está lançada para baixo com muitas graças, e uma doença é permitida para abatê-las, para não ficarem orgulhosas e perder tudo, inclusive suas almas. Então, essas são algumas das considerações que vocês enfrentarão conforme se movem para este ministério de cura. Lembrem-se, eu estou com vocês. Eu estou trabalhando de dentro de você. Esteja você sentindo isso ou não. E muitas vezes, quando a oposição é mais feroz, quando a acusação está voando pelo ar e lhe bater no rosto uma e outra vez, este é um sinal de que você está à beira de uma descoberta, ou o inimigo não estaria enviando todos esses problemas que lhe opõem. Você vê? Satanás odeia-me, mas não pode fazer nada para mim. No entanto, ele sabe que eu te amo. Então ele tenta prejudicá-lo a fim de me machucar. No final, ele será preso e o céu será glorioso.
Até então, minhas noivas, assumam este dom inestimável que eu tenho dado a vocês e mergulhem em tudo, até mesmo na dor pelos perdidos e abandonados, especialmente aqueles que se sentem esquecidos por mim, embora nada poderia estar mais longe da verdade. Eu os mantenho muito guardados no meu coração. Então vá em frente agora, na fé, e exercite esse dom, lembrando que você vai enfrentar oposição, e a oposição é um bom sinal. Sejam reforçados por isso.